Oi, gente! Hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho do que os Abraham dizem sobre a morte. Eles dizem que eles são o mais desrespeitosos quanto possível nesse assunto. Por exemplo, ao usar o termo bater as botas, ao invés de escolherem alguma outra palavra, pelo simples fato de que a morte não existe. Então, eles falam que a gente dá valor demais para a ocorrência da morte, sendo que todos nós vamos morrer. E a gente vem para cá sabendo disso e não achando isso nem um pouco ruim, e que a gente sabe que a gente vem aqui para ter uma experiência temporária e que quando a gente decide fazer a nossa transição, que na verdade é uma decisão. Então eles falam que às vezes a pessoa, como ser físico, nem está consciente disso, não está consciente do que o ser interior dela está desejando e está pensando, mas que o ser interior da pessoa é quem ela realmente é, né? Então o nosso ser interior é o nosso verdadeiro eu, é a nossa parte não física e que sempre quando a gente faz a nossa transição é porque o nosso ser interior já estava desejando as vivências do plano não físico, ao invés de ter interesse nas vivências do plano físico. Então eles falam que não importa quanto tempo a gente fique por aqui, que é sempre uma escolha nossa. Então que algumas pessoas vêm com a intenção de ficar pouco tempo mesmo, por algum motivo específico da pessoa. Algumas pessoas vêm com a intenção de ficar bastante tempo, mas que é uma escolha quanto à hora, que a hora está sob o nosso controle e que isso não significa fazer alguma coisa para tirar a própria vida, mas que sempre é atendido o nosso pedido, mesmo que seja um pedido que a gente não tenha consciência, a gente não estava nem falando a respeito, não estava pensando a respeito na nossa cabeça como seres físicos, mas o nosso ser interior, que sabe tudo, já estava vislumbrando a hora, já estava percebendo que nesse momento ia ser mais interessante passar a ter as outras experiências em vez de continuar tendo as experiências nesse corpo físico. Então, isso eu já acho legal, essa ideia da liberdade de escolha, né? Que isso é algo que está sob o nosso poder, como todo o resto. E a gente saber também que o nosso ser interior quer viver coisas boas, quer viver o que é o melhor pra gente. E ele tem a sabedoria total e absoluta. Ele é nós, mas a gente, como ser físico, muitas vezes a gente perde o acesso, pelo menos temporariamente, e a gente desconecta e não consegue ouvir e saber o que o nosso ser interior está enxergando sobre as coisas, mas que o nosso ser interior tem acesso à sabedoria infinita, e inclusive com essa visão do que vai ser mais agradável para a gente, do que a gente realmente está buscando. Então, que por isso que não tem nada ruim acontecendo, mesmo quando a gente tem a impressão que alguém foi embora na hora errada. E eu queria comentar um pouquinho aqui, não sei se vocês conhecem a Byron Katie, eu gosto muito do trabalho dela, ela escreveu vários livros ensinando que o que mais causa dor na humanidade é o lutar contra os fatos, é o não querer que a realidade seja como ela está sendo no momento presente. E aí ela ensina as pessoas a fazerem uma série de questionamentos para perceberem que está tudo certo, que realmente não aconteceu nada errado. Então, por exemplo, nessa questão de perder alguém, ela fala assim: se você perdeu essa pessoa, se essa pessoa não está presente com você agora, você pode se perguntar. Por exemplo, a pergunta poderia ser: eu realmente preciso dessa pessoa para ser feliz? Isso é verdade? Eu preciso que essa pessoa esteja aqui fisicamente neste momento para que eu possa ser feliz? Isso é verdade? E a resposta, se aquilo está te causando sofrimento, é sempre não, aquilo não é verdade. Porque se aquilo aconteceu, segundo ela, é porque você está pronto, você dá conta, você vai ter outras formas de ajuda, você vai ter outras companhias, tem outras coisas vindo para sua vida, você vai ter outras vivências. Então ela fala que o universo é benevolente e que Deus é amoroso e que tudo que a gente está vivendo, se a gente está vivendo, é porque está tudo certo. Nunca tem nada errado acontecendo.
Então, eu penso que isso também ajuda a consolar, né? A gente olhar por esse lado, apesar de que eu entendo perfeitamente e penso que para mim também vai ser um desafio muito grande quando tiver que passar por uma situação dessas a respeito de alguém com quem eu tenha convivência frequente, mas eu também vou recorrer a essas palavras, inclusive as palavras do Abraham. O meu gato, recentemente, já faz um tempinho, mas ano passado teve um momento que ele ficou bem doente e a gente achou que ele ia fazer a transição dele, porque foi muito intenso, muito de repente, ele perdeu muito peso, não comia nada, e gato não pode fazer jejum. E isso por si só já foi um sofrimento grande para todo mundo da família, porque a gente realmente achou que a gente ia se despedir dele, do ser físico dele. E naqueles dias eu ouvi bastante os áudios dos Abraham para me consolar. E o Abraham bate muito nessa tecla, tanto a respeito de seres humanos quanto dos animais, que nós continuamos existindo, a nossa essência, quem nós somos, continua. Inclusive, eles contaram a história de um cachorro que a Esther, quando visitava uns amigos, o cachorro sempre ficava correndo em volta da mesa em que eles faziam uma refeição, e que no ano seguinte a Esther voltou lá, mas o cachorro já tinha feito a transição dele, só que a Esther sentiu a presença dele correndo em volta da mesa, da mesma forma que ele costumava fazer. Então foi um exemplo para mostrar para gente que muitas vezes esses seres que eram da nossa convivência, eles continuam ali acompanhando a gente e que a relação só mudou. E eu sei, eu sou ser humano tanto quanto vocês, e então eu também sei e sinto essa dor da perda, mas eles falam que a nossa dor é porque a gente está focando a atenção no lugar errado. Então a gente quer muito que não tenha uma mudança. A gente queria o físico, a gente queria o beijo, o abraço, a voz, o poder conversar, o poder ter as rotinas, mas eles falam que essa transição que aconteceu não foi uma coisa ruim, porque a pessoa não deixou de existir e a nossa relação com a pessoa só vai ser diferente a partir de agora. Então, eles dão o exemplo do Jerry, que o Jerry, quando faleceu, ele. Inclusive, deixa eu contar isso antes, porque uma pessoa, uma vez, num vídeo que tem aqui no canal, que ensina a respirar para melhorar os problemas de saúde, e realmente é uma ferramenta fabulosa, mas a pessoa perguntou por que o Jerry morreu, se ele sabia dessa ferramenta. E todos nós vamos morrer, mesmo conhecendo uma série de ferramentas, mas é isso que o Abraham falou, que a gente escolhe a hora e ele estava cansado do corpo físico dele, querendo viver outras coisas e querendo ajudar de outra forma. Ele começou a sentir que ele seria de mais ajuda colaborando estando no não físico do que aqui. E realmente foi isso que aconteceu. Hoje ele está entre os Abraham, ajudando a transmitir os ensinamentos. E para Esther foi muito sofrido. Inclusive, a morte dele foi lenta, foi de meses, mas não foi sofrida. Ele não sofreu dor, não foi nada difícil quanto a isso, mas foi lento para ajudar a Esther a se acostumar, porque ela não levantaria da cama se ele tivesse passado para o lado de lá de um dia para o outro. Então, foi totalmente um cuidado com a Esther isso. A Esther não se conformava e o Abraham falava que é livre-arbítrio e que naquilo ela não ia poder opinar, né? E que eles falavam, sinto muito, mas nisso realmente não é escolha sua, é do Jerry. E é isso, eles falam que todos nós estamos fazendo essa escolha, inclusive os nossos animais de estimação. E recentemente, ano passado, o meu gatinho ficou bem doente e a gente achou que ele ia embora. E eu fui ouvir os áudios do Abraham para me consolar e realmente ajudava pensar nisso, que ele estaria ainda presente e nessa questão de que é livre-arbítrio. Então eu procurei respeitar muito a decisão dele e eu falava mentalmente para ele: se você decidir ficar, você vai ser muito amado, mas faça o que for melhor para você. Faça o que for melhor para você. Tipo, pode ir se você quiser, sabe? Libertando ele. E ele acabou ficando.
ele se recuperou totalmente do nada, inesperadamente, mas a gente vê com muita frequência, na verdade, muitas vezes acontecer exatamente o oposto, né? Das pessoas fazerem uma oração ali ou conversarem com um ente querido, liberando a pessoa para fazer a escolha dela, para fazer a transição dela, e pouco depois realmente acontece. Então, a gente tem que lembrar disso, que na verdade a escolha é da pessoa ou é daquele serzinho que era o nosso animal de estimação e que eles vão continuar ali presentes. Mas ao mesmo tempo, eu entendo perfeitamente o quanto a gente valoriza o físico, né? Então, nos dias que ele estava doente, várias pessoas até desmarcaram no consultório, sem saber de nada, né? Parece que as pessoas captam no ar quando a gente está precisando ter um tempo extra. E eu corria para casa, eu queria ficar do lado dele, então eu ficava ali o máximo possível para aproveitar o tempinho que eu tinha com ele. E ele acabou ficando, mas muitas vezes não é isso que acontece e eu tô abordando esse tema hoje justamente para tentar trazer, porque eu sei que é muito difícil, mas tentar trazer algum alívio para as pessoas que estão passando por uma situação dessas. Porque o que o Abraham fala é que o motivo do nosso sofrimento é porque a gente está focando a atenção onde a pessoa não está. E que qualquer pessoa que foque nisso, no que você perdeu, no que você deixou de ter, vai se comover e vai ficar mal, e vai chorar, e vai sofrer. Mas que a gente tem que focar a nossa atenção onde a pessoa está, porque ela não foi embora, ela não deixou de existir. A nossa relação com ela só mudou, mas isso é algo que a gente precisa aprender. E que a Esther, quando o Jerry faleceu, quando o Jerry bateu as botas, segundo o Abraham, a Esther teve dificuldade com isso também. E mesmo ela, que tem essa experiência, que sabe mais do que ninguém o quanto a vida continua, ela teve dificuldade de aceitar isso. E aí o que acontecia era, ela ficava triste pensando na ausência física do Jerry, e aí ela não conseguia sentir a presença dele, mas ele estava lá. E aí o Abraham fala que eles fizeram esse jogo por um tempo, da Esther sentir tristeza e nisso não permitir um contato, uma comunicação de alguma forma, mas que aos poucos ela conseguiu entender que ela tinha que focar a atenção onde ele estava e que na verdade a relação melhorou, porque agora, diferente de quando ele estava no plano físico, ele estava junto dela sempre que ela queria, prestando total atenção no que ela estava ali compenetrada fazendo, ajudando com aquilo. Então, quando eles estavam os dois no plano físico, muitas vezes a Essia estava trabalhando em alguma coisa no computador e o Jerry estava lá do outro lado, num cômodo, em outro lugar, e cada um trabalhando em alguma coisa diferente, eles estavam mais distantes do que agora. Agora, se a Esther está trabalhando em alguma coisa no computador e ela quer um insight do Jerry, ela quer a visão dele, ele vem instantaneamente e ele tá lá, olhando através dos olhos dela, enxergando as coisas e ajudando ela e dando intuições e impulsos para ela e dando a visão dele, o jeito de olhar dele. Então, o Abraham fala, é uma relação mais próxima agora. E é só diferente, mas que o diferente não é ruim. Então, a ideia é essa. Eu sei que muitas vezes não adianta, né, a gente pensar isso, porque a gente está com a dor de querer o físico mesmo, mas em algum momento talvez isso te ajude, né, se você estiver passando por uma situação assim, ao pensar que nada acabou e ao pensar que você tem que aprender a focar sua atenção onde eles estão, né, e também focar a atenção em tudo que tem aqui, nessa vida. Você ainda está aqui, no plano físico, com muitas experiências a serem vividas, com muitos relacionamentos a acontecerem, e que se você ficar focado só no que deixou de acontecer, você deixa de conviver com as pessoas, de viver tudo que você ainda tem para viver, de ser a pessoa que você realmente é. Então, que conforme for possível para você, ir tentando focar no que ainda está presente e também na presença dessa pessoa que apenas mudou. E eu gosto de lembrar de histórias que me contaram, que também ajudam a gente a saber que a vida continua
Então, histórias de crianças que descreveram o avô ali na sala, conversaram com ele, sendo que o avô fez a transição dele antes daquela criança nascer e ninguém nunca tinha nem contado nada para a criança, não falaram o nome do avô, nada. E ele conversou, falou o nome do avô e um monte de coisas, um monte de detalhes. Ou então uma história que contaram no grupo do Telegram aberto que a gente tem. Uma pessoa falou que a mãe dela faleceu e que ela cozinhou e ela queria muito a opinião da mãe. E a vizinha chamou ela e disse que tinha sonhado com a mãe dela e que a mãe dela disse que estava tudo ótimo na comida dela, que ela fez tudo direitinho, que só precisava colocar mais sal. E aí ela experimentou a comida e estava tudo realmente faltando sal. Eu até arrepio no dia que eu li essa história, eu me emocionei bastante. Então, é isso, a gente tem que saber que a gente continua acompanhado por essas pessoas queridas, né, e que elas querem o nosso bem e estão ajudando a gente, estão cuidando da gente, assim como estão cuidando de outras coisas também, porque fazem um monte de coisa do lado de lá também. E que tá tudo certo, né? Não tem nada errado acontecendo, mas ainda assim eu vejo que às vezes o sofrimento fica muito grande e se perpetua por muito tempo, né? Eu, como psiquiatra e psicoterapeuta, às vezes atendo alguns casos assim, que chega a precisar de medicação antidepressiva para ajudar, e às vezes a medicação antidepressiva parece não fazer nem cócega, né? Tamanho o sofrimento, e não faz muito tempo eu descobri os florais de Bach. Eu, bastante tempo atrás, eu pensava que era apenas efeito placebo. Nada contra efeito placebo, também é algo bom, né? Efeito placebo significa que você toma alguma coisa acreditando que vai te fazer bem, e o que faz você melhorar é o fato de que você acreditou, não é o que realmente tinha ali naquilo que você tomou, né? E isso é muito bom, desde que a pessoa tenha melhorado, já seria bom. Mas eu não dava valor como algo realmente que tivesse um efeito específico. Mas algumas coisas aconteceram, entrei em contato com pessoas que melhoraram muito tomando o floral de Bach, melhoraram inclusive em aspectos que a medicação não ajuda. E aí isso levantou minha curiosidade, aí eu fui estudar mais a respeito e comecei a prescrever e fiz os meus testes, inclusive com animais. E os animais não têm o efeito placebo, porque para ser considerado efeito placebo, a pessoa ou o serzinho tem que saber que ele tomou e ter a expectativa de que aquilo vai ajudar. Se o animal nem sabe que tomou nada, não tem expectativa nenhuma, não tem efeito placebo, né? A não ser que seja a nossa expectativa, a nossa vibração, tem isso também. Então, mas várias coisas aconteceram que me fizeram pensar que não é placebo. E o floral é um recurso que tem me ajudado nas questões de luto, quando eu pego algum paciente que está sofrendo muito e que até o antidepressivo não está ajudando. Então, se vocês quiserem pesquisar a respeito, floral é algo que dá para tomar até sem receita médica. Não faz mal se você tomar algum floral que você não está precisando, não faz mal algum, então por isso que pode tomar mesmo sem receita. Mas tem um floral específico para luto, que é o Honeysuckle, um floral de Bach, e geralmente eu coloco outras coisas na fórmula, outros florais na fórmula também, florais com efeito antidepressivo, como o Gorse, que ajuda a ter fé no futuro, esperança, o Sweet Chestnut, que alivia a angústia, que traz um renascer, e o Gentian, que também tem um efeito antidepressivo. Então, em geral, eu faço uma combinação. Já prescrevi até para uma cachorrinha que estava em luto por ter perdido o irmãozinho, e ela também melhorou muito depois que tomou. Então, fica aí a dica. Às vezes, vocês podem encontrar alguém que prescreva para vocês, ou talvez até conseguir comprar mesmo sem uma receita, porque é algo que pode ajudar. O Honeysuckle, especificamente, que é o floral do luto, né, específico para isso, ele ajuda a pessoa a conseguir ter as boas memórias, né, ter a gratidão pelo que ela viveu com aquela pessoa, mas sem essa dor toda, né? Então ela consegue olhar para o passado sem a dor, sem se agarrar demais a esse passado e conseguir seguir a vida, né? Então, bem interessante o efeito
desse floral. Então, eu espero que tenha sido possível ajudar de alguma forma. Desejo muita luz para todos vocês, muita sabedoria, muita paz, muito amor pelo momento presente, pelo que a vida está entregando para a gente agora, muita confiança de que nós somos cuidados e de que está sempre acontecendo melhor e que nós somos extremamente amados e que ninguém foi embora, ninguém deixou a gente, tá tudo certo. Nós vamos encontrar, inclusive fisicamente, essas pessoas novamente. E enquanto não encontramos, elas ainda estão próximas da gente, sempre que a gente desejar. E que a vida tá aí para ser vivida e a gente tá aqui para aprender a viver da melhor forma possível e aprender a ser feliz, mesmo com todas essas questões que às vezes, estando aqui no físico, a gente não entende que sejam desse jeito, mas que tá tudo certo. Um dia a gente vai entender melhor e que, se a gente permitir, a vida vai mostrar pra gente o quanto a gente é amado e o quanto a gente tem muito e muito e muito motivo para ser feliz. Um beijo no coração de vocês e até uma próxima.